E esperamos muito de quem está aqui em cima, né? E às vezes deixamos de colocar a nossa expectativa em algo tão precioso que é a palavra de Deus. Então, quando a nossa atenção, a nossa determinação, o nosso empenho está na palavra, o Senhor fala ao nosso coração. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, grandioso e eterno Pai. Já te agradecemos, Senhor, desde o início até agora, meu Pai, pelo operar do Teu Espírito Santo neste local. Chegou o momento da Tua palavra, está aqui o Teu servo, Senhor Jesus, Diácono Emerson, a qual o Senhor separou nessa noite para ser o mensageiro, que Tu possa usar a vida do Teu Filho nessa noite, que ele venha ser instrumento em Tuas mãos, que a igreja possa dar maior atenção à Tua palavra, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa se revelar através da vida desse vaso, falando ao nosso coração. Usa a vida do Teu Filho, Senhor. Nesse momento, Tu sabe, Tu conhece a intimidade que Ele tem contigo, Senhor Jesus. Então o instrumento nessa noite será a vida dele para falar o nosso coração. Já viemos te agradecer e apresentar Ele em Tuas mãos, Senhor. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu saio da igreja do Pai do Senhor, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Uma coisa eu quero dizer aos irmãos, antes de compartilhar com os irmãos a reflexão desta noite. Hoje eu passei o dia todinho trabalhando bem, irmãos. Trabalhando bem, mas bem bom. Mas é incrível que quando a gente tem a responsabilidade de estar aqui em cima, irmãos, o inimigo tenta de todas as formas setar o servo do Senhor. Então quando eu vinha dentro do ônibus, eu passei o dia trabalhando com as coisas pesadas hoje. Quando eu vinha dentro do ônibus, começou a dor nas costas, irmãos. Dali eu comecei a repreender, porque isso aí não é de Deus. Mas, como o diácono falou, quando a gente se compromete, irmãos, porque a gente tem que se comprometer, a gente tem compromisso. E a gente tem que ter. O Senhor nos livra e o Senhor nos abençoa. E por isso nós estamos aqui, amém? Glória a Deus, irmãos. Sem perca de tempo, pois o nosso pastor me deu só apenas 30 minutos. Vamos abrir os nossos livros, é uma palavra muito conhecida, mas ela é forte, ela é poderosa. Por quê? Porque eu já ouvi os meus pastores pregar em cima dessa passagem, como eu ouvi também as mulheres dos nossos pastores também já. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, amém? Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, queridos. Aleluia. 7. Eu quero ler do 11, o 12 e do 13 a gente pular para o 14, que eu quero falar sobre eles, amém, queridos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite, versículo 11: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou a fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. O 12: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Vamos lá para o 14, queridos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Aqui, queridos, nós, na epígrafe aqui fala que Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Pois quando ele apareceu na primeira vez, Salomão
Quem pode me dizer o que foi que ele pediu a Deus? Sabedoria, não foi, irmãos? Ele não queria outra coisa, pois tudo aquilo que ele almejava naquele momento era sabedoria. E ali as outras coisas, como diz na Bíblia, o Senhor foi acrescentando. Sabedoria. Então aqui, queridos, eu quero me deter nesse versículo 14, porque nesses últimos tempos, por tudo aquilo que nós temos enfrentado, queridos, nesses dias trabalhosos, eu queria deixar uma pergunta. Eu queria deixar aqui uma pergunta. Será que nós, eu e você, porque eu também tenho que me incluir, e também incluo a igreja do modo geral, será que nós estamos desse jeito? Nesse versículo 14, queridos, será que precisamos mudar algo ainda na nossa vida? Porque aqui o Senhor chama ao povo dele para isso aqui, queridos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, aqui é incrível. Eu escrevi aqui alguns esboços. Eu queria ler para os irmãos. Aqui nós sabemos que Deus ali se agradara do povo de Israel, não só por construir ali o templo, como diz aqui. O Senhor apareceu a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Não só, mas pelo templo, porque ali o Senhor escolheu ficar naquele lugar para proteger o seu povo, para proteger aquele povo de Israel. Mas aqui, queridos, o Senhor queria demonstrar um desejo em abençoar e proteger o seu povo. Ele queria fazer parte mais e mais da vida daquele povo. Mas para a permanência do Senhor ficar ali de vez, olha só, aquele povo precisava, o Senhor exigiria toda a dedicação, toda a dedicação a Ele. A Ele quem? Ao Senhor. O Senhor exigiria daquele povo toda a dedicação, para que o Senhor viesse permanecer naquela cidade, permanecer em abençoar o seu povo. Ele exigiria que aquele povo tivesse total dedicação, mas tinha uma mudança na qual ele queria que o povo ainda fizesse, queridos. E essa mudança eram os maus hábitos, os maus costumes. Porque nós sabemos que o Salomão, ele fez uma oração ao Senhor. Ele pediu a Deus até para perdoar aquele povo. Por quê? Queridos? Porque existia pecado. E nos dias de hoje, queridos, eu estava meditando muito nessa palavra nesses dias. Será que nos dias de hoje, querido, no meio do povo, não falo só no povo da igreja, será que no meio do povo, o povo tem se voltado, como nesse versículo, se humilhando? Será que o povo tem buscado se humilhar verdadeiramente na presença de Deus, para que Ele venha fazer morada, para que Ele venha permanecer, não só na sua vida, mas no seu lar, no meio da sua família, no meio da nossa parentela, queridos? Será que estamos vivendo isso verdadeiramente? Sabemos que os tempos são trabalhosos, sim, mas isso não nos impede, queridos, não nos impede de pedirmos a nosso Deus que Ele venha permanecer, que Ele venha fazer essa exigência para mim e para você, de deixar os maus costumes, porque nós temos ainda maus costumes, queridos. Não precisa você me dizer, porque eu também nem sei, mas nós temos. De alguma forma nós temos maus costumes que muitas vezes nos afasta do Senhor, queridos. Então, como diz aqui, ó, e se o povo que se chama pelo meu nome, olha só, o povo que se chama pelo meu nome, nós sabemos que o Senhor quer um povo que venha adorar Ele em espírito e em verdade, queridos. Em espírito e em verdade, não só de oba-oba, porque existem muitas pessoas adorando o Senhor só de oba-oba.
Infelizmente. O povo que se chama pelo meu nome, ele não está falando de um povo que se chama de... Nós sabemos que aí na gíria popular, as pessoas falam assim: o cara lá de cima, o homem lá de cima. Não é assim que as pessoas se dirigem ao nome do nosso Deus? O cara lá de cima, o homem lá de cima vai nos abençoar. Mas não, queridos, nós temos que chamar o Senhor o Todo-Poderoso, porque Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus, como diz aqui, povo este que tem o privilégio de ser um povo escolhido e separado por Ele, e que tem a missão. Eu e você temos essa missão, queridos. Tem a missão de anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você temos que anunciar a grandeza que Ele fez na minha vida, na tua vida. Mas muitos, queridos, infelizmente, muitos só têm anunciado o contrário. Muitos só têm chegado ao Senhor para pedir. Nós aqui, como eu citei aqui no começo, queridos, Salomão não pediu outra coisa a não ser sabedoria, queridos. Ele poderia, primeiro porque ele já era um homem rico de posses, né? Era um rei poderoso naquele tempo, quero dizer assim. Mas ele pediu sabedoria. E nesses tempos, queridos, nós temos que pedir sabedoria a Deus para nós caminharmos neste caminho que é espinhoso, queridos. Eu sempre não me canso de falar, esse caminho é espinhoso, ele é árduo, mas é o caminho que vai nos levar à glória. Aleluia. E dentro dessa passagem aqui eu quero falar nessas palavras, queridos, de humilhar, de orar, de buscar, de se converter. Amém, queridos? Vocês me dão um tempinho para me ler e explicar um pouco daquilo que eu entendi para vocês? Pois não é de mim, queridos. Quando a gente sobe aqui em cima, não é a gente que fala, né? É o Espírito Santo, que Ele quer que a gente venha falar aquilo que é verdade, porque não podemos subir de qualquer maneira aqui. Se humilhar, querido, olha só. O povo de Deus precisa se humilhar, obedecer a palavra de Deus e reconhecer a dependência da sua palavra. Nós temos que ser dependentes da presença de Deus nas nossas vidas, queridos. Pessoas aí afora têm se sentido dependente do seu eu, dependente de si mesmo, e deixa Deus de lado, querido. Nós temos que ser dependente desta palavra, dependente do Deus Todo-Poderoso, na qual te dá o fôlego de vida. Me dá o fôlego de vida todos os dias, me dá força para caminhar, me dá força para trabalhar, te dá força para trabalhar, te dá força para caminhar, queridos. Então nós temos que ser dependente desse Deus, mas para isso nós temos que nos humilhar. Será que estamos nos humilhando, queridos? Será que nós estamos nos humilhando somente para pedir? Eu tenho um jovem que trabalha comigo, não estou saindo aqui da palavra. Ele tem 19 anos. Ele só pensa o negócio dele é ficar rico. Só fala em riqueza. E a gente não tem muito tempo, porque tá puxado mesmo nesses dias. Eu sempre aqui, quando eu tenho um tempo, eu falo de uma palavra para ele de Deus. Ele disse para mim que ele eu nunca nem ouvi falar nessa palavra, não sei se as irmãs já ouviram, agnóstico. Já ouviu falar, Celeste? Já, Misael? Aí eu chamo ele de Jesus, Carneirinho. O sobrenome dele é Carneiro. Carneirinho, que palavra é essa? Agnóstico? O que é que significa, Carneiro? Me explica aí, meu filho. Ele disse: ele nem crê e nem descrê. Tá em cima do muro, né? Aí eu fui e falei assim. Aí ele foi e falou assim para mim, igreja:
Eu queria saber, irmão, eu queria ter a certeza se o mundo gira pelo poder de Deus ou ele gira através de uma engrenagem. Foi, ó. Aí uma engrenagem. Oh, Jesus. Aí começa a falar para ele, irmão, mas às vezes a gente é até debochado, irmãos. Tira a gente até com deboche, viu? Mas a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter humildade de falar da palavra de Deus. A gente não pode se prender. De alguma forma, é verdade, de alguma forma ela vai impactar na vida daquele jovem, porque eu tenho ensinado muitas coisas, mas eu quero ensinar daqui, ó. Eu tenho ensinado somente aquilo que faz parte do trabalho. Mas ele se recusa a querer ouvir isso aqui, irmãos. Ele se recusa. Antes de ele falar essa palavra, eu tinha dito, nós não é ateu, não. Não, eu nem acredito, nem desacredito. Eu sou, eu até anotei aqui para não esquecer, agnóstico. Misericórdia. Então, irmãos, vamos para o segundo, para a gente não perder tempo, ô glória. Orar. Sem oração, Deus não vai mudar a história de ninguém, queridos. Sem oração, nós não vamos a lugar nenhum. Sem oração, nós não temos crescimento na presença de Deus. E aquele povo precisava orar, nós precisamos orar. Tem sido tão difícil, eu quero falar de mim, queridos, aqui nessa hora. Tem dias que eu estou tão cansado, mas ainda bem que Deus bota ali do lado da gente a esposa, ela que não deixa eu mentir, Sileide. Quando às vezes eu estou tão, ela, negativo, não, levanta, olha. Então quer dizer, isso é muito prazeroso, irmãos. Eu não digo todo dia, claro que não, né? Que às vezes a gente está ali todas as noites. Mas tem dia que eu vou pela carne, você não vai não. Mas ela disse, nada disso, vamos sim, vamos ler a palavra, você vai louvar e vai orar. Irmão, isso é muito prazeroso. Por quê? Porque faz parte do cristão. A oração, nós temos que nos apresentar diante desse Deus em oração, queridos. Pois os dias são maus, são difíceis. Essa aqui, quer dizer, que eu pesquisei e escrevi aqui um pouco para entender. Claro que não foi tudo, mas eu fiquei de boca aberta quando eu li uma pesquisa. Porque nós sabemos que não estou falando da minha igreja não, viu? Que vai acontecer a festa aqui, vai ser bênção. Mas muitas igrejas renomadas vivem de festas, vivem de grandes vigílias, mas não tem oração, queridos, olha só. E poucos é os que vão se humilhar na presença de Deus. Olha só isso aqui, queridos. Buscar. Vou falar agora de buscar. Quando o Senhor diz, a minha face é procurar trazer a presença de Deus na terra e buscar o poder de Deus. Quando nós vamos buscar, é procurar trazer a presença de Deus para a minha vida, para a tua vida, para o nosso lar, para o nosso dia a dia, queridos. Olha só, será que o povo nesses últimos dias tem verdadeiramente buscado? Olha só aqui, queridos, ó. Eu li que uma igreja renomada, algumas igrejas renomadas, pastores, líderes, queridos, não tiravam nem 5 minutos para orar. Daí então o povo, querido, isso é grave, isso é muito sério. Por isso que, Jesus, não é hipocrisia não, viu, irmãos? Por isso que eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores que estão empenhados aqui, queridos, todos os dias a nos alertar, a nos ensinar. Mas essas igrejas de renome que são lotadas, queridos, você pensa que mais não. Por isso que às vezes eu quero fazer minhas palavras do meu pastor Marcondes, quando ele diz assim, reteté não quer dizer que a presença de Deus está ali não, queridos. Existe muito reteté no meio das igrejas. Claro que não sou contra não, porque também tem presença de Deus. Mas nessas assim, que são lotadas, queridos, puxa vida, os próprios pastores e líderes não tiram nem 10 para buscar o Senhor, para se humilhar, para buscar a face do Senhor, queridos. Por quê? Porque não tem compromisso, meu irmão.
Muitas vezes tem compromisso consigo mesmo, com seu eu, com aquilo que lhe vai fazer bem, com aquilo que vai trazer prosperidade até mesmo para ele. Mas as vidas, as ovelhas estão se perdendo. Dentro da casa de Deus, fora da casa de Deus. Por isso que nós temos, querido, como eu disse no início, como Deus fala aqui, deixar os maus costumes. Eu também batalho muito por isso, de maus costumes, queridos. Muitas vezes a gente até é um pouco assim, da pessoa pensar que você quer ser aquilo, que não. Eu já pensei, já botei até isso na minha mente. Um tempo desse aí de puxa vida, as pessoas acham que eu quero ser isso, mas eu nunca fui assim, queridos. Porque cada qual tem o seu jeito, né? O meu jeito sempre foi assim. Mas até eu pensei, será que esse é o meu mau costume na casa do Senhor, meu Deus? Me tira desse mau costume, pois eu quero ter comunhão com meus irmãos. Eu quero estar ali para ajudar os meus irmãos, o tanto quanto eles me ajudam também. Porque não existe nada melhor que de ajudar uns aos outros. Principalmente nesses últimos dias, queridos, nós temos que ajudar uns aos outros. Nós temos que ter a unidade, transformar essa unidade numa só, minha e sua. Eu estava falando ali com o Diácono Jurandir no dia ali do aniversário da pastora Elizabeth. Ele estava falando, isso aqui é para acontecer muito mais. Você lembra, varão? Isso aqui é para a gente se chegar um ao outro. Isso aqui não é para ser só quando tem um aniversário, e é verdade, querido. Será que só acontece as coisas quando tem uma programação? Não. Nós também temos que... Eu até cobrei ele me falou, tu ainda tem foto lá daquele... Tenho, irmão. Nós temos que fazer aquilo de novo, nós temos que... De se unir, é verdade, a palavra é essa. Mas nós temos que se unir de novo, irmãos. Fazer que nem a gente fez naquele tempo lá. Buscar, se humilhar na presença de Deus, um pelos outros. Você se humilhar pela minha vida, eu me humilhar pela sua vida, eu apresentar e vice-versa, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Essa aqui é difícil, irmãos, se converter, como o Senhor diz aqui. Se converter dos seus maus caminhos. Eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, pois eu consegui me converter dos maus caminhos. E tenho certeza que cada um que está aqui também. Mas muitos, infelizmente, se converteram dos maus caminhos ali por um tempo, mas continuam ou continuaram, ou ainda vão continuar enveredando naquilo que vai lhe afastar de Deus, queridos. Tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas assim, queridos, muitas pessoas que eram bênçãos na igreja, e por causa de... Muitos falam que aconteceu, que foi algo muito grave, mas não é não, queridos. Eu nunca acreditei nisso, que foi algo na igreja, não. É o nosso coração que enche. É o coração de muitas pessoas que se enchem e coloca a culpa na igreja, coloca culpa nos dirigentes. Não, queridos, somos nós que temos que nos converter verdadeiramente. Isso é o primeiro sinal que nunca se converteu. Isso é o primeiro sinal que nunca aceitou esse Deus verdadeiro. Nós temos que aceitar verdadeiramente, queridos. Nós temos que aceitar, pois quando nós aceitamos verdadeiramente, pode vir o que vier, querido. Nós sabemos que somos sujeitos, sim. Existe um cara aqui no Tancredo Neves, o nome dele é... Agora esqueci o nome do varão, já estou profetizando já. Valdir, mais conhecido como a alcunha de Bino, Betinha. Aquele cara, irmão, eu vivi vulgo Bino, né? Eu vivi muitas coisas erradas junto com aquele cara ali. Mas aquele homem ali, irmãos, ele nunca me desrespeitou quando ele viu a primeira vez eu vestido com a camisa de manga comprida, uma calça social, um sapato. Nunca me desrespeitou. Uma vez irmãos, eu enchi os olhos de lágrimas quando ele me chamou, Hermes, eu pregando para ele. Não é porque eu esteja na sua frente não, meu irmão. Você foi o único do nosso tempo que nunca se envergonhou de andar com a Bíblia. Nunca ouvi falar que
fizeram chacota de você ao irmão, calma, irmão, eu nunca ouvi isso. Isso quer dizer o quê, queridos? Respeito, reconhecimento. Não estou dizendo aqui que eu sou o super-homem, não. Sou falho também. Mas até aqui eu tenho buscado o Senhor e peço a Ele todos os dias para que não venha deixar, queridos, eu me desviar dos seus caminhos. Até aqui eu tenho pedido a esse Deus para que eu venha prosseguir nesse caminho, que não é fácil, mas eu consegui me converter. Assim eu creio, irmãos, eu creio verdadeiramente, irmãos, porque eu poderia estar aí. Eu me lembro que quando eu me converti nessa casa aqui da minha sogra aqui, que hoje é minha e da minha esposa, oh glória, irmãos, logo novo convertido, tudo aquilo que eu fazia vinha aqui na minha porta convidar, irmãos, para fazer de novo, irmãos. Mas ali o Espírito Santo, irmãos, ele já bradava no meu coração, queridos. Ele já bradava no meu coração. E voltando, então, tem tanta gente que era bênção na presença de Deus, mas hoje se tornaram pessoas covardes. Em vez de se humilhar na presença de Deus, quer humilhar os outros, quer humilhar pessoas que até mesmo ajudam, queridos, quer pisar homens na qual, porque quando eu falo de humilhar com palavras, é pior do que uma pancada, queridos. É pior do que uma pancada, aquelas palavras, certas palavras. Não precisa só humilhar batendo não, mas com palavras também. E existe muitas pessoas nesses últimos tempos, queridos, que só gostam de humilhar aqueles que fazem o bem para eles. Em vez de se humilhar na presença de Deus, em vez de se converter dos seus maus caminhos, em vez de buscar a presença de Deus, não, queridos, é cada vez mais adentrando na porta larga. Muitos se encontram assim, queridos. Mas que nesta noite eu quero aqui, não sou nada, mas eu quero profetizar que eu e você, queridos, viemos a passar longe desta porta larga, que eu e você viemos a nos humilhar, que eu e você viemos a buscar esse Deus, que eu e você viemos dizer que Ele é santo na minha vida, que Ele é santo na tua vida, que eu e você viemos a dizer que Ele é o Deus que vai prosperar na tua vida e na minha vida, queridos. Porque precisamos é ser corajosos, precisamos é ser verdadeiros soldados na presença de Deus, não covardes. Mas existem também mulheres, hein? Existem mulheres que só se chegam quando estão precisando da bênção, mas quando Deus abençoa, queridos, esquece do abençoador que é Deus. Esquece do abençoador. Não podemos ser assim, queridos, ingratos. As palavras que eu vejo escutar e vejo no povo nesses últimos tempos é ingratidão. Ingratidão naquilo que Deus fez. Não podemos ser assim, amados. Temos que ser gratos, ou no pouco, ou no muito, agradeça a Deus, ou na saúde, ou na doença, agradeça a Deus, queridos, ou na escassez, ou na bonança, agradeça a Deus, pois Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é conosco, queridos, aleluia. O ouvir de Deus, se converter dos seus maus caminhos, me buscar. Olha só aqui, queridos, Ele vai nos ouvir, e Ele vai nos ouvir. Ele é o Deus que clama pela nação, Ele é o Deus que intercede pela nação, aleluia, queridos. Nós temos que agir conforme a palavra de Deus, queridos. Independente do que eu e você viemos a passar, nós temos que agir pela palavra.
pensar no que vamos fazer, mas que venha a ser dentro da palavra. Aleluia. Daí, queridos, quando nós passarmos por tudo isso, diz aqui, vamos para o pecado agora. Ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Aleluia. Quando nós viemos passando por tudo isso, viu? Se humilhar, orar, se converter e ouvir a voz de Deus. Ele nos ouvindo e vendo em cada um de nós um coração arrependido. Ele nos ouvindo e vendo em cada um de nós um coração arrependido. Pois, querido, nós trazemos muitas justificativas para a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, querido, Ele é que justifica a tua vida. Ele é que justifica a minha vida. Ele é que nos justifica, queridos. Nós somos justificados pelo poder de Deus. Que nós viemos a entender nesta noite, amém? Justificado e que reconhece. Nós temos que reconhecer que nós não somos o quê? Perfeitos. Existe muita gente aí achando que é perfeito. Perfeito só um, queridos. Perfeito só esse Deus maravilhoso. Mas existem tantas pessoas que se acham perfeitos, que não erram em nada. Nós somos sujeitos a errar sim, queridos. Mas nós não podemos insistir no erro. Pois aí já é burrice. Nós não podemos insistir no erro, queridos. Aleluia. E quando nós passarmos por tudo isso, queridos, diz assim: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele quer sarar a tua terra, queridos. Ele quer sarar a nossa terra. Para que ela seja sarada da mesma enfermidade e feridas. São muitas enfermidades, não falo só de enfermidades, querido, física não. Muitas enfermidades têm sido acometidas, espirituais, perdão, sido acometidas no meio do povo de Deus, queridos. Muitas enfermidades espirituais têm afastado o povo da presença de Deus. Muitas enfermidades espirituais têm matado pessoas que outrora, eu repito, eram brasas vivas na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Temos que viver verdadeiramente a palavra de Deus. Será que temos vivido verdadeiramente? Eu me esforço todos os dias, queridos. E tenho certeza que vocês também. Quando eu falo assim, queridos, não é me dirigindo a você não. Eu falo de um modo geral. Amém? Para que nós venhamos a entender que nós somos dependentes de Deus. Precisamos viver a palavra de Deus. Não podemos viver de qualquer maneira, queridos. Não podemos viver de qualquer maneira. E através da palavra de Deus nós vamos plantar, quero dizer assim, o verdadeiro amor nos nossos lares, no meio da nossa parentela, no meio do nosso trabalho, seja onde for. Vivendo verdadeiramente a palavra de Deus, nós vamos falar do amor desse Deus maravilhoso. Nós vamos plantar esperança naqueles corações que estão sem esperança mais, queridos. Quantas pessoas estão aí desesperançosos? Nós não podemos ficar. Eu acho muito bonito quando os nossos pastores, saudade. Eu acho muito bonito quando os nossos pastores falam aqui que não podemos só ficar em quatro paredes, queridos. Sabemos que não é fácil aí fora com essa enfermidade, né? Mas nós temos que ir aí afora, queridos, falar da presença de Deus.
Eu preciso falar mais da palavra de Deus lá onde eu trabalho, queridos. Tem muita gente que precisa ouvir. Aqui mesmo no nosso bairro também. Eu preciso falar desse Deus mais. Do mesmo jeito que falaram para mim. Outrora eu não dava ouvidos. Outrora quando o varão de Deus, eu trato ele como varão de Deus porque ele é homem de Deus, vinha falar desse Deus maravilhoso para mim, a gente sempre dizia, não, eu vou, qualquer dia eu vou. Mas foi através das palavras dele ali que um dia eu cheguei até aqui, a Amizadai, olha, era Amizadai ainda. E hoje faço parte do ministério Deus é Fiel, para a honra igual do Senhor, não minha, que não sou nada, mas eu louvo a Deus por fazer parte dessa família. E todos os dias, não estou sendo aqui hipócrita mais uma vez não, querido, todos os dias eu apresento o meu ministério, e o ministério Deus é Fiel, nas minhas orações, porque foi aqui que me deram chance, foi aqui que me deram a chance de hoje eu estar aqui. Eu poderia nem estar mais, mas foi aqui que Deus enviou pessoas para que hoje eu pudesse estar aqui em cima, falar desse amor tão maravilhoso. Amor que outrora eu não entendia, que outrora eu não enxergava, que outrora estava distante de mim. Mas hoje eu sei e não quero trocar por nada esse amor. Então, queridos, eu queria trazer só essa reflexão, que nós venhamos a chamar esse Deus verdadeiro, não de eu, não esse cara, o cara lá de cima não, mas do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o teu Deus, para que no tempo certo Ele venha te exaltar. Não que nós venhamos a nos exaltar por si mesmo, porque nós não somos nada. Ele sim é que nos exalta, mas no tempo certo, na hora certa, Ele vai te exaltar na presença dEle. Mas para isso nós temos que nos humilhar, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que se converter, nós temos que ouvir a voz de Deus, para que Ele venha em seguida sarar a nossa terra. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé, que eu queria fazer uma oração nesta noite. Amém, diácono? Queria apresentar as nossas vidas, a minha e a dos irmãos, amém, queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, aqui foi, Senhor, Senhor, eis aqui a Tua palavra que foi ministrada, Senhor. Eu tenho as plenas certeza que o Teu povo entenderá assim, meu Pai, pois não foi de mim, foi do Teu Espírito Santo, pois como eu falara, Senhor, nós não podemos subir aqui e falar qualquer coisa. Meu Deus, em nome de Jesus, te agradeço, meu Pai, pela Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eis aqui o Teu povo, Senhor, como o diácono falou, o diácono Diogo, eis aqui o Teu povo que nesta noite foi escolhido para ouvir a Tua voz, não a minha, mas sim a Tua, ouvir o Teu chamado, meu Deus, nesta noite. Meu Deus, aqui eis a Tua igreja, meu Pai, na Tua presença. Meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha ouvir as nossas orações, as nossas petições, os nossos clamores, como Tu ouviu, Senhor, a oração do Teu servo, o rei Salomão, meu Pai. E ali, Senhor, ele estava na sua oração a interceder por aquele povo, pedindo a Ti, meu Deus, para perdoar os pecados. Então perdoa, Senhor, as nossas falhas também, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, meu Pai, pois bem sabemos, meu Pai, que todos os dias pecamos diante da Tua presença. Mas Tu és Deus, Senhor, da misericórdia. Tu és Deus, Senhor, que não está com os teus braços cruzados, nem as Tuas mãos, Senhor, encolhidas para perdoar aquele, Senhor, na qual reconhece, Senhor, que é pecador, reconhece que depende da Tua presença, reconhece que depende da Tua palavra, Senhor. Aleluia. Ó, meu Senhor da glória, os dias são difíceis, os dias são maus, Senhor, mas contigo com o nosso lado, meu Pai, se torna melhor, oh glória. Porque o Senhor tem o poder de nos fortalecer, o Senhor tem o poder de nos fazer verdadeiros soldados, Senhor, que não fogem da luta, não fogem da guerra.
porque Tu és o nosso general, Tu vai à nossa frente, meu Pai. Então que o Senhor venha ser nesta noite, mais uma vez, Senhor, como o Senhor tem sido todos os dias o nosso general, meu Pai. Meu Deus, nos faz, Senhor, nos humilhar todos os dias na Tua presença. Nos faz, Senhor, nos converter dos maus hábitos, Senhor, dos maus caminhos, meu Pai, pois muitas vezes nós queremos trilhar, meu Pai. Os maus caminhos não nos deixam, Senhor, sermos assim, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda nesta caminhada, nos ajuda cada vez mais a adentrarmos nesta porta, Senhor, estreita e espinhosa, pois é nessa que nós queremos andar, é nesse caminho estreito que nós queremos trilhar, meu Deus. Pois é este caminho, Senhor, que vai nos levar ao Teu encontro. Muito, Senhor, tem adentrado esta porta larga, esta porta que tem levado muitos, meu Pai. Não nos deixe olhar nem para a esquerda nem para a direita, Senhor, pois Tu és o nosso alvo. Faz que nós venhamos ir à frente, meu Pai, porque Tu és o nosso alvo. Tu és a rocha de cada um que está aqui. Tu és a fortaleza de cada um que está aqui. Tu és o nosso baluarte, meu Pai. Aleluia. Então nos abençoa, meu Pai, que a Tua presença, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, não venha se retirar de nós, mas sim venha fazer morada eterna, Senhor, no nosso ser físico, meu Pai, no nosso lar, no meio da nossa família, no meio da Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, te oro, Senhor, e já por fé eu te agradeço, crendo, Senhor, que Tu já estará a ouvir o clamor, Senhor, dos justos, o clamor do povo que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluias. Diga assim, ó: Deus prometeu ouvir a minha oração, mas há uma condição. 2 Crônicas capítulo 6, um capítulo antes do 7, Deus prometeu ouvir a oração do povo. Mas no capítulo 7, havia uma condição para a oração ser ouvida. E às vezes oramos ao Senhor e as coisas não acontecem, porque depende da condição que nós estamos. Porque orar ao Senhor não é só dobrar os joelhos. Orar ao Senhor é dedicação, é empenho, é determinação, é reconhecer que é pecador e falho. Era o que aquele povo precisava. Vamos estar dando continuidade à intercessão. Convido a Elizabeth, pastora dessa casa, a dar continuidade a esse momento de oração. Tem alguém para testemunhar? Dar algum testemunho? Tem alguém? Tem não, né? Mas eu tenho um para contar. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Você recebeu a palavra do irmão, hein? Glória a Jesus. E esse tema do aniversário foi um tema que encaixou bem, né? Que fala justamente de guerra. É que quando o Senhor está na frente, e Deus não precisa de muitos. Deus precisa só de um joelho dobrado. Às vezes você diz assim, só eu na minha casa, né? Mas um joelho dobrado, irmão, faz muito efeito, né? Na presença do nosso Deus. Então, como foi pregado essa noite, que essa palavra venha, a gente venhamos a viver essa palavra que foi pregada, né? Que é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto, né? Nós temos todo o acesso para entrar
para entrar na presença de Deus, entrar na casa do Senhor, trabalhar na obra do Senhor. Nós temos esse livre acesso, irmão. Você já imaginou se fosse você lutasse para estar à frente de algo na casa? Deus abre um leque para a gente trabalhar. E eu confesso para os irmãos, sem hipocrisia, que é um prazer trabalhar para esse Deus, que mesmo que você dê o seu corpo para ser queimado, ainda não é o suficiente pelo que Ele fez pela nossa vida, amém? Queria que você ficasse de pé. Fique de pé. Você já viu algum soldado batalhando sentado? Soldado sentado, a gente tem que batalhar para a gente ficar de pé na presença do Senhor. Aquele que está de pé, o que? Cuide para que não caia. Às vezes nós achamos que nós não podemos passar por isso, mas nós podemos sim. É por isso que Deus manda: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não se engane em achar que você pode vencer o mal de qualquer maneira, como foi pregado aqui. Você tem que se esforçar para estar na presença do Senhor. Eu sempre digo: antes de uma guerra vem uma preparação. Então aquele que está preparado, ele não vai murmurar, ele não vai retroceder, ele vai para cima, porque ele sabe que o Deus Todo-Poderoso está com ele, amém? Então é para guerrear. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, e sabemos que neste momento, Deus, existe uma guerra no céu, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, as hostes malignas, Senhor, tenta todos os dias nos arrancar da Tua presença. Senhor, tenta todos os dias, meu Pai, nos fazer, Senhor, achar que Tu não está conosco, Pai. Oh Deus, nos faz entender, meu Senhor da glória, que devemos nos render, Pai. Mas nessa noite eu profetizo em nome de Jesus, oh Deus, que Tu venha nos fortalecer, que Tu venha enviar apoio do céu para nossas vidas, Senhor, para que a gente venha permanecer, Senhor, nesses dias trabalhosos, meu Pai, que nós venhamos, Senhor, olhar para nós mesmos e, como foi pregado aqui, se converter dos maus caminhos, meu Pai. Se há algo em nós, Senhor, que Te desagrada, arranca de nós, meu Pai. Tira o sono, tira, meu Pai, a preguiça espiritual, Senhor, que tenta nos assolar todos os dias. Sabemos que a guerra é real, sabemos que os demônios lutam todos os dias contra a nossa vida, mas também do nosso lado, Senhor, existe, meu Pai, Senhor, uma comitiva de anjos. Oh Senhor, com a espada na mão, preparado para guerrear ao nosso favor. Mas muitas vezes nós não se ajoelhamos, Senhor, no nosso quarto. Nós não choramos, nós não buscamos, Senhor. Mas que nessa noite nós venhamos a entender que nós estamos diante de uma guerra, meu Pai. E o que está do nosso lado é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, é o Deus que não perde batalha. Tu és o Deus que não perde batalha. E mesmo que venhamos a ser atingidos, Senhor, Ele não tem o poder de nos destruir, porque Tu és o Deus que levanta o caído. Tu és o Deus, Senhor, que sara o ferido, meu Pai. E quem está na Tua presença, Senhor, sabe e sente, meu Pai, que em todas as tribulações dessa vida, meu Pai, são tão somente para glorificar o Teu nome e para nos provar, para ver se a nossa fé está firme em Ti, Deus. Então, Senhor da glória, nos faz entender, nos dá a sabedoria divina para entender, meu Pai, que nós estamos diante de uma guerra. Então nos levanta, meu Pai, como soldados valentes, cheios de ousadias do Teu Espírito. Senhor, soldados que levantem a sua mão e profetizam, e o mal vai embora. É isso que queremos ser, Senhor. É isso que queremos ser, Pai. É isso que queremos adquirir, a loucura que a Tua palavra diz. Que o mundo, Senhor, nos tem como louco, e queremos ser louco, Senhor, pela Tua presença, loucos, Senhor Deus, para sentir o Teu poder, meu Pai. Oh Espírito Santo, não podemos fazer nada sem Ti.
Não podemos ir para a guerra sem Ti, meu Pai. Vai à nossa frente, Senhor. Vai à frente das nossas batalhas, para que assim, Senhor, nós venhamos abrir a nossa boca e glorificar e dizer para todo mundo que o meu Deus fez isto. Foi a mão do meu Senhor que se moveu ao meu favor. Então nós te glorificamos pelas provas. Satanás, tu não tem poder. Não é tu que nos prova, é o Senhor que permite. E nós estamos nas mãos desse Deus. Então o Senhor nos fortalece a cada dia para ir adiante, Senhor, para ir avante, para ir à frente, porque nós somos e fazemos parte do exército dos Deus vivos, e precisamos tomar posse desta palavra para a nossa vida. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que tu venha forjar, meu Pai, toda arma, Senhor, contra o teu povo, Senhor, seja repreendido no nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo planejou, Senhor, para a nossa queda, meu Pai, Senhor, seja repreendido em teu nome. Eu somos fortes porque temos a Ti, Senhor. Nós somos um povo forte, meu Pai, porque temos a Tua presença em nós. Então nos ajuda, Espírito Santo, a prosseguir no nome de Jesus. Amém. No nome santo do Senhor Jesus. Então, que você tome isso para você, mas você é um soldado, como vai ter a festa aqui, e é bom que você esteja os 5 dias para você não perder nenhum, sabe, o que Deus vai fazer no nosso meio, e Ele já está fazendo, porque Ele quer chamar quem? Os valentes. Nós fomos para um GC ontem, e uma irmã testemunhou, sabe o quê? Que passou a noite guerreando. E ela disse que sabia que era o inimigo. Então, quando a gente está preparado, a gente não tem medo do inimigo não, irmão. A gente vai para cima, repreende o mal e vê Deus fazendo a obra. Amém? Glória a Deus, aleluias. Soldado sentado, soldado abatido. Soldado de pé com arma na mão, preparado para a guerra. E no meio da nossa caminhada a gente tem experiências, né? A gente passa por algumas experiências. E nós estamos com o GC, eu e o Jonilson, lá na rua Bom Princípio, onde nós estamos levando a palavra a um coração que ainda não conhece a verdade. E eu e o Jonilson passamos por uma experiência naquela rua. Olhei para o Jonilson olhou para mim. Vamos ou nós corre? E assim, irmãos, na trajetória, na obra do Senhor, estando nessa caminhada, passaremos por grandes experiências. E se o soldado não estiver preparado, ele é abatido. Ele corre e volta para trás. E entremos naquela rua. Acredito eu que se o Espírito Santo de Deus não estivesse sobre a nossa vida, nós tínhamos corrido, irmãos. Quando nós entramos na rua, no meio do quarteirão, confusão do tamanho de 1 metro, irmão, naquela rua. Antes de chegar na casa, a mulher queria matar o marido, o filho, destruir toda a família. E os instrumentos naquele dia na mão do Senhor foi a minha vida e a do Jonilson. Jonilson olhou para mim: Vaso, não tem como correr, é nós mesmo. Só tem nós nessa rua. Foi nós que fomos enviados para essa missão. Sentemos ela na cadeira, imponhamos a nossa mão sobre aquela vida, para a glória do Senhor, irmãos. Não foi para a nossa glória. E às vezes nós se pegamos nos nossos próprios problemas. Mas tem pessoas piores, irmãos. Tem pessoas passando por coisas terríveis. E às vezes nós não damos ênfase a isso. Naquele dia seremos cobrados. Porque você que está sentado aí, eu que estou aqui em cima, nós temos uma missão. E essa missão é levar a palavra de Deus.
É dizer que ainda existe um Deus que cura, que liberta, que salva, que restaura. Mas às vezes o problema, a dificuldade, tira o nosso foco da missão. Tira a nossa direção. Às vezes queremos olhar só para dentro de nós, para o nosso bem-estar, para o bem-estar da nossa família. E às vezes não olhamos para a família daquele que está até próximo de nós. Conto essa experiência não porque foi eu que fui lá e foi o João Nilson, mas porque ainda existe um Deus que opera milagres, irmãos. Ainda tem um Deus ainda que quer usar a nossa vida como instrumento na mão dele. E quando nós fizemos aquela oração, irmãos, aquela mulher ficou tranquila e ela agradeceu, né? Ela agradeceu, irmãos. Imagine quantas famílias estão na mesma condição daquela família que nós vimos lá. Mas às vezes o trabalho, às vezes a nossa própria família, às vezes aquilo que nós passamos tira o nosso foco dessa grande missão que é alcançar vidas. Às vezes desistimos até de fazer a obra do Senhor, realizar algo para Deus, porque passando por isso, porque aconteceu isso. É para Deus, irmão, que você e eu vamos fazer. Não é para satisfazer e glorificar o meu nome e o nome da gente, não, é o nome de Deus. Mas eu não vou hoje por causa do meu trabalho. Mas eu não vou fazer isso hoje porque eu estou passando por isso. E as outras vidas, irmãos? O teu problema às vezes é tão pequeno e o meu diante de muitas famílias aí, vidas. Ouvindo hoje um relato de uma mãe que passou o dia quase todo grudado com o filho encarcerado na droga, prisionado na droga. E ela, com medo do filho se matar, estava próximo dele. Mas tá bom a vida tranquila que eu estou levando, sentado na cadeira e fazendo só isso, tá bom. Tá não, meu irmão. Tem vidas precisando e o instrumento é você e eu. Mas tá bom, eu estou trabalhando, a minha família está estabilizada, tá tudo em paz dentro da minha casa e as outras casas. Jesus veio à terra pensando só em uma vida não, mas pensando em toda a humanidade. Deus enviou o Filho dele, não foi pensando só em uma vida não, mas foi em toda a humanidade. E por que às vezes nós pensamos só em nós e não pensamos no próximo? Porque às vezes nós não nos empenhamos em fazer aquilo que Deus ordena. Sabia que cada um de nós era para ter um GC aberto? Não porque eu estou no meu GC não, mas era para nós estar fazendo. Você sabia que tem vizinho seu precisando ouvir a palavra? Aqui era para ter no mínimo 50 GC 30, levando palavra a corações aflitos, a desesperançados, a sem direção. Poxa, meu irmão, cheguei na esquina da minha casa, o cara disse que tentou se matar e a corda quebrou, meu irmão. Isso é vergonha para mim. O cara mora na minha rua e eu não levar uma palavra àquele coração. Imagine quantas pessoas moram na rua dessa igreja e às vezes nós não nos empenhamos em fazer essa obra do Senhor. Foi vergonha quando ele veio falar comigo, dizer que tentou se matar e só não morreu porque a corda quebrou. Preciso melhorar na presença de Deus. Nós precisamos melhorar na presença de Deus, irmãos. Deus prometeu em 2 Crônicas capítulo 6 a ouvir a oração daquele povo. Deus prometeu ouvir a nossa oração e a nossa condição, para que aquela oração seja ouvida. E às vezes a pessoa passa anos e anos e algo não se realiza. A condição, irmãos, o amor, o empenho pela obra, pelas pessoas. Vamos ficar de pé, vamos encerrar nessa noite. Maravilhoso Deus, já te agradecemos aqui, Senhor. Sabemos que precisamos melhorar muito ainda na Tua presença, Senhor. Sabemos que precisamos ser usados na Tua palavra, Senhor. Porque Tu prometeu estar conosco. Tu nos ordenou a anunciar a Tua palavra, Senhor. Essa incumbência da missão de levar a Tua palavra, Senhor, às nações, às vidas, é nossa, Pai.
Nós não temos a condição de fugir, de olhar para trás, de não querer realizar tais feitos como esse, Senhor, porque é ordenança tua, Pai. Nos ajuda, nos converte, como foi ministrado na noite de hoje, Senhor. Precisamos nos converter diante da tua face, da tua presença, para que nós possamos estar nas condições de orar a ti e ser ouvidos, Senhor. Eu sei que tem muitas vidas nesse momento carecendo, Senhor, de ouvir a tua palavra, meu Deus. E tu não chamou só 1, 2, 3 não, tu chamou toda a igreja, meu Senhor. Que nós possamos entender isso, Pai. Que nós possamos, Pai querido e Pai amado, realizar feitos maiores, como tu falou na tua palavra. Mas para isso acontecer, precisamos estar diante da tua face, meu Senhor. Isso talvez não tenha acontecido, meu Pai. Talvez nós não estamos na condição de pedir a Ti algo e não ser realizado, meu Senhor. Talvez nós não estamos na condição de fazer feitos maiores, como Tu falou na Tua palavra, porque a nossa condição ainda não é essa, meu Senhor. Que a Tua igreja, que o Teu povo venha entender, meu Pai, que essa missão verdadeira foi entregue a nós, meu Senhor. Porque um dia eu estou aqui hoje porque eu ouvi a Tua palavra, alguém ministrou meu coração, alguém plantou uma semente dentro do meu coração, Senhor. E eu não posso, vou me acovardar e olhar para trás e voltar, meu Senhor. Mas eu tenho que ir adiante, meu Deus. Eu tenho, Pai querido e Pai amado, guardar dentro do meu coração essas ordenanças que vêm da Tua palavra, como a Tua igreja tem que ser assim, meu Senhor. Então, muito obrigado por essa noite maravilhosa, Senhor. Por cada adoração que foi dada a Ti, meu Pai. Pelas intercessões que foram feitas, Senhor, diante da Tua presença. Pela palavra que foi ministrada ao nosso coração nessa noite. Abençoa a vida dos Teus filhos, meu Senhor. Nos conduz até o nosso lar, meu Pai. Que a Tua palavra cada dia venha de confronto ao nosso coração, trazendo uma reflexão e um entendimento melhor de como nós temos que agir, de como nós temos que estar na Tua presença, a condição que nós temos que estar para buscar a Tua face e ser ouvido por Ti, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo, meu Senhor, repouse sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, desde agora e para todos sempre. Se você crê, diga amém.